Oi, é eu aqui gravando meu vídeo depois de um longo tempo, né? Sem fazer gravações, sem aparecer. Hoje eu apareci por aqui, mas eu quero falar uma coisa pra vocês: o seguinte, ó, eu estou ficando velho, lógico, em cada momento, né? Cada instante eu estou ficando velho. Desde quando me concebeu, fui concebido ali no ventre e nasci. A partir daquele momento da conjunção ali, eu comecei a me gerar, né? Como você também. A partir daquele momento eu comecei já a contar, né? Contagem, o cronômetro começou a rodar em prol dessa vida que aqui está até hoje. Estou bem já avançado em idade, né? Já estou com 5,7, mas sou muito feliz, viu? Tenho as energias necessárias para cada dia da minha vida e eu demorei para aparecer aqui, né? O que que aconteceu? Eu vou falar para vocês o que que aconteceu. É... No final do ano passado, a partir do meio do ano passado, eu precisei fazer implantes de dente. Aí eu comecei a fazer os, os tratativos para poder, né, fazer a implantação dos dentes. Então, devido à idade, né, gastou o dente, caiu, estragou, perdi os dentes. Aí tive que me, a- me ater aí nessa situação de reconstruir, né, aquilo que Deus fez, que era tão bonitinho, aí que no decorrer dos anos estragou, caiu pelo caminho, ficou velho. Aí eu tive que fazer implantes dentários. Então começou ali pro meio do ano, terminei em dezembro. Hoje, ó, os dentes de cima, embaixo é natural, mas em cima, embaixo consertou, arrumou. Em cima eu precisei fazer implante, ó. Graças a Deus foi tudo bem a cirurgia, não houve nenhuma rejeição. O que que acontece? Aí eu pensei, bom, agora já consertou o dente, estou tudo tranquilo, não vou precisar fazer mais nada. Quando passou o tempo, eu comecei a ter problema aqui do escutador, né? Nos ouvidos, comecei a ter problema nos ouvidos aqui, não está muito bem, o que que a esposa falava, aquilo que a esposa falava eu não ouvia muito bem, e também muitas coisas estavam acontecendo em torno de mim por causa dos ouvidos, pessoas falavam não ouvia direito, quando estava em meio de movimento, alguém conversar alguma coisa eu não ouvia. Assim, o que que eu quero falar para vocês? Depois do implante dentário, que ficou uma quilera boa, né? Você sabe que não é barato. Tive que colocar aparelho nos ouvidos. Os aparelhos de ouvido ficou um absurdo, muito mais caro do que o implante dentário. Gente de Deus, a gente vai ficando velho, vai gastando tudo, aí tá gastando os ouvidos, tem que pôr aparelho, né? E lembrando vocês que isso aqui também, ó, esses olhinhos lindos aqui, cor de castanhos, olhinhos castanhos aqui, também precisou pôr óculos, porque eu cheguei numa determinada situação que eu não consigo mais ler um livro, não consigo mais ler uma Bíblia, não consigo mais. Então, tem essa também, teve que colocar algo nos olhos também, o óculos, né? Entendeu? Então mostra para vocês que a gente vai ficando velho, a gente vai desgastando, né? Como os veículos, como todas as coisas nesse mundo que se vai, né? E é dessa forma, entendeu? E eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas parece que eu esqueci. Esqueci. Eu queria falar aqui nesse áudio aqui, mas acho que eu esqueci. Então, por isso que eu tive que pôr os aparelhos no ouvido, porque está confundindo o meu cérebro. Segundo as informações dos especialistas, eu preciso utilizar o aparelho, porque senão eu vou entrar numa situação esquizofrênica, né? Vou ficar esquizofrênico se eu não utilizar os aparelhos. Por quê? Eu tenho muitos zumbidos nos ouvidos, muitos zumbidos nos ouvidos. O que que acontece? Esses zumbidos, segundo os especialistas, eles vão transtornando o cérebro, eles vão confundindo o cérebro. Então, o que que eu falo para vocês? Eu esqueço muito. Gente, eu vou falar para vocês, não pode, mas eu já atravessei avenidas onde que tem semáforos
E quando eu passei, que eu fui embora lá na frente, falei, poxa, tinha um semáforo ali atrás. Eu nem vi que cor que estava o semáforo. Eu nem vi a cor do semáforo. Esquizofrenia. Ué, passei sem prestar atenção no que precisava prestar atenção. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, graças a Deus. Eu passei, não aconteceu nada. Mas é o seguinte aí, eu pego o endereço, eu vou, marco um lugar para ir, eu vou em tal lugar, assim, assim, assim. Quando você vai ver, eu estou em outro lugar, sabe que o cérebro fica confuso. Eu lembro que eu tenho que ir num lugar, mas eu lembro de outro endereço no cérebro, o cérebro manda para outro endereço. Quando eu chego lá naquele lugar, não é lá. Então, eu estou com esse problema de esquecimento, viu? Eu ia contar um caso, eu ia falar algo para vocês, o que eu estava lembrando, mas um pouquinho de vacilo, um pouquinho que eu demorei, já fugiu da mente, porque o meu cérebro roda, circula muito, sabe? É muito rápido e confunde as informações. Porque os especialistas, otorrinos e etc., falou, ó, precisa pôr aparelho para evitar a esquizofrenia. A esquizofrenia vai chegar uma hora que você não vai saber achar o caminho da casa. Vai chegar uma hora que o cérebro vai sabe, fazer um reboliço, vai confundir muito. Por enquanto são início, né? É início e tem tratamento. Agora, se eu não cuidar, não usar o aparelho, vai correr um risco. E eu não quero ficar esquizofrênico, sabe? Eu entro no meu veículo, entendeu? Quero ir aonde eu preciso ir, quero ir, voltar certinho, quero achar o caminho da minha casa. Se eu falar pra você que até minha esposa eu já larguei pra trás, você acredita? Eu já larguei até minha esposa pra trás, filho. Vocês não acreditam nisso? Então, eu levei ela na casa da minha sogra e fui trabalhar. Depois, quando era tarde, quando chegou a tarde, era pra mim ir buscar ela. E eu não fui não. O relógio que tá subindo. 10 horas e 27 minutos desse dia de hoje, dia 18, sexta-feira santa. 18 do 4 de 2025, né? Então, aí eu larguei minha esposa e fui trabalhar. Quando era tarde, era para mim buscar ela. Quando chegasse a tarde, era para mim buscar ela. Sabe o que aconteceu, gente? Eu não fui. Eu vim embora para cá, justamente aqui. Eu já estava morando aqui, eu vim embora para cá. Quando eu cheguei, que eu abri a porta, que eu vi o xerox da minha esposa aqui dentro, que era minha filha mais nova, que parece com ela, a Denise. Quando eu vi a Denise, eu perguntei para Dê, ô Dê, cadê sua mãe? A mamãe tá aí? Ela falou, não, pai, ué, você não trouxe ela? Ela não tava com... Não, menina. Ixi, vou ter que buscar ela, hein? Não demorou nada. Ela percebeu que eu tinha largado ela para trás. Dentro de pouco tempo, gente, a minha esposa chegou aqui. Chegou em casa. Mas chegou cuspindo faísca, cuspindo fogo para 500 bandas. Eu simplesmente olhei com meu olhinho branco assim, ó. E pronto. Tive que manter a calma, né? Muita calma nessa hora, né? Porque até então também ela não sabia do meu problema, ela não entende, ela achou que eu tinha arrumado outra, que eu estava dando confiança para outra, porque uma esposa esquecer uma esposa dessa forma é estranho mesmo, né? Então, mas enfim, então gente, ó, passa a idade, vai passando, né? A gente vai, ó, primeiramente eu coloquei dentes, eu usei prótese móvel 32 anos, 32 anos, entendeu? Próximo móvel, como quem diz, a famosa dentadura, 32 anos. Eu passei muitas situações difíceis. Tinha vezes que eu estava falando, que eu sou presbítero da igreja, né? Quantas das vezes eu estava falando lá na frente, às vezes pegava uma pressão atrás, ela vinha para frente, atrapalhava a fala, e outra quando não caía, né? Algumas vezes caiu. E a gente fica com tanta vergonha, não era para ter vergonha, porque é o meu recurso, né? É como um paralítico que uma pessoa deficiente usa uma bengala e tal, e aí a bengala caiu, por quê? Mas ele usa aquela bengala, eu usava, próximo, ela caía às vezes, então a gente passava muito vexame. Então foram 32 anos de sofrimento, mas graças a Deus que eu consegui, né, umas economias para fazer o implante
dentário e foi um sucesso, né? Eu fiz lá na cidade de Marília. Eu ficava na casa da minha irmã ali na cidade de Bauru, a minha irmã Rose, o esposo Marcos, cunhado Marcos, né? Esposo da minha irmã Rose. E também fiquei na cidade de Júlio Mesquita, na casa da minha irmã Maria, né? A irmã Maria, Mana Maria, na cidade de Júlio Mesquita. Enfim, aí eu saía de Bauru, eu fui daqui de Campinas para lá. De lá de Bauru eu ia para Marília fazer o tratamento com o doutor, né? Com o nosso querido irmão Lorival Pestana. Se você consultar aí ai meu Deus, se você fizer uma pesquisa aí na rede social, você vai achar Lorival Pestana na cidade de Marília. Ele é um dentista muito famoso, né? E ele fez para mim o implante. Lógico que fez um valor a menos, né? Que eu entendo que ele é como irmão, como cunhado. É como irmão para mim, né? Ou melhor, como cunhado. Ele casou com a Valéria. A Valéria é cantora, viu? Cantora gospel, né? A Valéria é a esposa dele. A gente conviveu junto na casa dos familiares da Valéria. Então a gente tem esse conhecimento. Por isso que eu fui fazer em Marília, através da Valéria, que casou com esse dentista, né? Muito famoso, muito bom. E aí nós conseguimos então fazer esse implante lá em Marília. Gente, 32 anos, hein? 32 anos de sofrimento, mas graças a Deus, o ano passado nós botamos um fim. É lógico que agora tem as manutenções, né? Como o ouvido aqui também, que eu fiz o aparelho agora, também tem suas manutenções. E o óculos também tem manutenções. Passa um determinado tempo, tem que ir lá para trocar a lente, porque a gente continua gastando, né? Continua desgastando. Então aí vai ter que fazer novos exames para pôr óculos de novo, melhor, né? Porque o meu aqui, eu tenho dois. Os dois já estão ficando ruim, porque os dois são o mesmo grau, né? E aí, assim por diante. Eu vou falar que nem fala a minha esposinha, a Imaculada, a minha esposinha, né? Ela fala assim que a gente trabalha, né? A gente dá a vida pelo dinheiro. Quando é novo, nós damos a vida pelo dinheiro. Mas quando a gente fica velho, a gente tem que dar o dinheiro pela vida. E eu já estou nessa. Meu Deus, hein? Mas graças a Deus que eu ainda continuo trabalhando. Eu trabalho há 27 anos, quase 28 anos, no ramo de calhas. Trabalho com chapas galvanizadas. Eu subo nas alturas sem problema, não tenho problema de pressão, não tenho problema de altura e trabalho sossegado. Eu estava comentando com a minha esposa, ontem eu estava trabalhando em um serviço ali na Fazenda da Grama, um condomínio Fazenda da Grama, um condomínio luxuoso que temos aqui na região de Campinas, Itupeva. Estava trabalhando lá ontem, dando sangue para render o serviço, e eu pisei numa parte mais baixa, lá mais ou menos uns 80 centímetros de altura, uma parte lá que eu estava em cima, a outra parte mais baixa, e trabalhando uma mureta, e aí eu dei um descuido. Quando eu menos espero, meu pé foi lá naquela parte mais funda, aí eu caí de costa. É como eu estou falando para vocês, como eu estou com 5,7, quase 60 já, né? Estou ficando idoso. Mas eu falo para vocês que eu ainda tenho os reflexos de jovem, eu ainda, não totalmente jovem, lógico, mas pelo menos eu consigo me livrar de certas quedas, eu consigo me ajeitar para não machucar. Eu sei que eu caí de costa lá dentro do lugar, mas doeu algumas coisas, porque né, não estava esperando. Quando a gente está esperando, a gente se previne, né? Eu não estava esperando, porque o acidente é isso, o acidente é inesperável, né? Eu nem estava esperando, mas quando eu menos espero, de costa lá, caí lá, doeu a perna um pouquinho, alguma coisa que enroscou lá, mas sabe o que aconteceu, gente? Fui pro hospital, levantei, como que se nada tivesse acontecido. Não aconteceu nada, isso é coisa de criança. Criança cai, levanta, sai, vai brincando, às vezes até chora, mas sai, dali a pouco tá dando risada, não aconteceu nada. Foi o que aconteceu comigo ontem. E fora o corte que eu fiz, eu fui acidentado nessa mão aqui, eu fiquei 8 meses em fase de fisioterapia, né? E sabe, quando foi ontem eu fiz um ralo aqui, o sangue desceu, mas eu,
ponta firme, eu sou ponta firme. Eu falo pra minha esposa, eu caí, tudo, não, nem liga, vou parar pra ficar passando remedinho, lavando, o dia vai embora e a gente fica lá lavando machucado. Então, tá saindo sangue, tá doendo, tá isso, tá aquilo, a gente tá aqui, ó, trabalhando. No dia que eu fiz o corte aqui, que eu levei alguns pontos e fiquei 8 meses afastado, esse dia eu só parei porque começou a sair muito sangue. Eu pensei, poxa, eu vou lá tampar, porque senão vai sair tudo, eu vou morrer. Então, por enquanto, eu não quero morrer, não. Peguei, fui lá e enrolei um pano aqui. Ainda fiquei mais de 1 hora com o colega lá, com o dono da loja lá trabalhando, num serviço que nós estávamos fazendo. Não podia largar, porque senão ia molhar a casa da pessoa, se chovesse à noite. Tinha que fazer o fechamento. Eu fiquei mais de 1 hora ainda com a mão daquele jeito, ainda trabalhei ainda. Entendeu? Então é assim. Quando eu machuco no serviço, eu só paro se eu começar a ficar tonto. Vamos pôr, começa a sair muito sangue, aí a gente vai ficando tonto, porque tá escoando a vida, né? E vai ficando tonto e se bobear, ó, tchauzinho, tchau e benção, vai pro reino dos mortos. E isso agora não, hein? Ninguém não quer ir agora, né? Eu, por exemplo, não quero ir agora, entendeu? Mas enfim, eu vou encerrando aqui esse vídeo. Eu queria conversar com vocês, porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeos, né? E eu queria falar com vocês. E hoje tive a oportunidade. Vou mandar esse vídeo pro YouTube e vocês vão ver, né? Vocês vão ver no YouTube, tá? Meu canal no YouTube é Luiz Santos. Aí, depois eu vejo, tá? Depois eu vejo. A hora que eu mandar lá no YouTube, você vê. Eu só sei dizer que eu sou feliz. Eu sou feliz. Tô bem de saúde, graças a Deus. Lógico, tem algumas coisinhas aí que dão umas entortadas na gente aí. Mas tô bem de saúde. Tô com fé em Deus. Amo a Deus. Amo o Senhor Jesus. Sou salvo em Cristo Jesus. Eu era um perdido. Eu era largado, eu era abandonado, sem pai, sem mãe. Mas hoje eu sou achado, né? Em 1983 o Senhor me encontrou. Com 14 anos eu perdi mamãe e saí de casa, fui pro mundão. Mas passou uns 3, 4 meses, mais ou menos, me entreguei a Cristo. E hoje eu digo para vocês, sou feliz! Porque a Bíblia diz que aquele que pega a Deus é feliz. Oh, glória! Gente, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Deixa eu me levantar um pouquinho aqui. Ah, meu Deus. Guardar essa vida. Olha o tamanho que eu tô, ó. Eu fiquei bem, mas não encolhi ainda não, ó. Eu ainda estou com 1,70 m e alguma coisa. Eu vou desligar aqui, tá bom, gente? Fui, viu? Deus abençoe.